O sangue corre mais espesso do que a lei imperial nos bairros sombrios das colônias periféricas de Necroandanda, onde as famílias governam com punhos de ferro cobertos por luvas de veludo e onde tipos como eu descobrem que sobreviver implica selecionar os chefes com todo o cuidado. Chamo-me Luan Bragg e servi os adeptos árbitros durante 17 anos antes de as famílias me reclamarem. Antes de eu perceber que a justiça é apenas mais uma mercadoria para comprar, vender e distribuir, conforme as exigências de quem detém o verdadeiro poder, o distintivo não valia nada quando pesado contra juramentos de sangue e vinganças geracionais que remontam a séculos, gravadas nas próprias bases das cidades colmeia. Lembro-me da primeira vez que vi Dom Macedônio Vex ao vivo. O velho estava sentado atrás de uma secretária feita de carvalho genuíno de terra, um luxo que valia mais do que a maioria dos cidadãos veria em 10 vidas, enquanto os recicladores de ar entoavam as suas preces mecânicas por cima de nós. Os seus dedos, carregados de anéis com os emblemas de casas nobres esquecidas, tamborilavam na madeira com a paciência de quem sobrevivera a 3 gerações de adversários. O aroma de paus de baixa qualidade caros e de incenso não conseguia disfarçar por completo o cheiro subjacente a sangue que parecia perseguir as famílias para onde quer que fossem. Esforçador Bragg, disse ele, com a voz carregada de autoridade absoluta. Percebes a essência do serviço? Sim. A obrigatoriedade da lealdade. Mantive-me em posição de sentido, por hábito dos meus anos nos árbitres, com as costas direitas, mesmo enquanto tudo o que eu acreditava sobre lei e ordem desmoronava à minha volta. O estúdio da Alvorada era um santuário de poder. As suas paredes forradas com troféus de rivais derrotados, armas antigas que haviam provado o sangue de membros de famílias inimigas e registros selecionados de acordos de aperto de mão que moldaram o destino de setores inteiros da colmeia. Não se tratava da sala tosca de um líder de gangue ou do refúgio desesperado de criminosos vulgares. Era o centro de um império das sombras que funcionava com a precisão e o cerimonial da própria nobreza imperial. Eu compreendo o serviço, meu senhor, respondi, embora as palavras soassem estranhas na minha boca. Há 3 semanas eu estaria a planear como levar este homem à justiça. Agora pedia a sua proteção, o seu emprego, a sua clemência. Dom Vex sorriu, e não era uma expressão amigável. Bem, porque as famílias, nós não contratamos homens, forçador Bragg, nós adotamo-los. Tornamo-los parte de algo superior à lei, superior à maquinaria burocrática do império. Tornamo-los parte da própria história. Ele apontou para a janela atrás dele que revelava a visão do distrito de Macedônia, um labirinto vasto de fábricas e blocos habitacionais que se estendia por quilômetros em todas as direções. Fumo subia de centenas de chaminés, cada uma simbolizando o outro dente na roda do império industrial da Alvorada. Os trabalhadores moviam-se como formigas pelas ruas lá embaixo, as suas vidas regidas não por editos dos arbitros ou decretos administrativos, mas pela vontade de um homem que nunca ocupara um cargo oficial, mas que comandava mais poder real do que a maioria dos governadores planetários. Vês a produção, forçador, vês a ordem, vês a prosperidade relativa embora seja, neste canto esquecido da galáxia. A voz da Alvorada trazia um tom de orgulho, a satisfação de alguém que construíra algo duradouro num universo devotado à entropia e à decomposição. O Império recolhe os nossos dízimos. Sim, exigem as suas cotas de bens manufaturados, as suas percentagens dos nossos lucros, mas não questionam como mantemos tal eficiência, tal produtividade. Não investigam os nossos métodos de resolução de disputas ou as nossas táticas para garantir a obediência dos trabalhadores. Eu sabia o que ele queria dizer, embora nunca o expressasse diretamente. Os corpos que desapareciam durante a noite, as famílias que simplesmente deixavam de existir quando contrariavam os interesses da Alvorada, a forma como a dissidência era esmagada antes de se formar em pensamento coerente. A família de Macedônia governava através de medo e respeito em partes iguais, e as autoridades imperiais ficavam contentes em virar o rosto para o lado, desde que os números de produção se mantivessem aceitáveis. O que deseja de mim, meu senhor? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Proteção em primeiro lugar. Há quem queira alterar as velhas tradições, quem acredite que a força se compra em vez de se ganhar através de gerações de sangue e sacrifício. O meu neto, Aleandro, precisa de alguém com as tuas competências específicas, alguém que conheça os 2 lados da lei. Dom Vex recostou-se na cadeira, e por um instante parecia ter todos os seus 78 anos.
Os jovens, eles não se lembram do caos que existia antes de as famílias trazerem ordem a estes distritos. Não percebem que o que construímos aqui é a própria civilização, esculpida da matéria-prima da natureza humana e sustentada por uma aplicação criteriosa de violência e misericórdia. Aleandro Vex entrou na sala como se invocado pelas palavras do avô, embora eu soubesse que esperava mesmo ali ao lado da Por. O jovem exibia uma confiança despreocupada, típica de quem nunca sentira a fome ou o desespero corrosivo que empurrava a maioria dos habitantes das cidades colmeia para as suas rotinas exaustivas. As suas vestes eram feitas de tecidos nobres, as armas que portava eram tanto peças de arte como ferramentas de destruição, e o olhar revelava o gelo calculista de alguém criado para tratar os outros humanos como bens a gerir, em vez de espíritos a resgatar. Tio Luan, disse ele, apesar de nos vermos pela primeira vez naquele instante. As famílias integravam os seus criados de forma total, apagando as identidades antigas e incorporando-os na vasta rede de parentesco que realmente dirigia o governo dos Distritos da Sombra. Confio que o avô já te elucidou sobre a nossa situação atual. Acenei com a cabeça, embora na realidade só captasse pedaços do intrincado emaranhado de alianças e rixas que regulava as relações entre as famílias. A família Vex detinha cerca de 40% da produção marginal de Necroanda, fabricando desde munições básicas até sistemas coitadores complexos para a guarda imperial. Os seus principais concorrentes eram os Torino, que enriqueceram graças ao domínio das quintas de proteínas e dos sistemas de reciclagem de água, e a dinastia d'Angelos, cuja influência se estendia aos níveis superiores da colmeia por meio de laços meticulosamente cultivados com funcionários administrativos corruptos. Os Torino julgam que nos podem coagir a aceitar condições desfavoráveis nos novos contratos de proteínas, prosseguiu Aleandro, instalando-se numa cadeira em frente à secretária do avô. Esqueceram-se de que o respeito se conquista pela força, não se adquire com ganhos passageiros no mercado. O filho de Dom Torino, Marcos, fala com demasiada leviandade sobre alterar os pactos antigos, sobre modernizar as nossas parcerias comerciais. A forma como pronunciou modernizar deixava claro que essa ideia não era bem-vinda pela família Vex. As tradições que orientavam as interações familiares haviam sido aperfeiçoadas ao longo de séculos. Cada ritual e cerimônia concebida para evitar a guerra total que arrasaria as estruturas de poder que tanto custara a preservar. Duelos de honra em vez de carnificinas, territórios negociados em lugar de disputas fronteiriças incessantes, casamentos e adoções, não meras conquistas brutas. Tratava-se de um mecanismo que funcionava à risca, porque todas as partes sabiam que qualquer desvio das normas estabelecidas levaria à destruição mútua garantida. O que quer exatamente Dom Torino? Perguntei, já a raciocinar como guarda-costas em vez de mero executor. As ameaças a Alessandro viriam de vários ângulos, nem todos evidentes para quem fora treinado na aplicação convencional da lei. Tudo, respondeu Dom Vex antes que o neto pudesse abrir a boca. Marcos Torino pretende monopolizar toda a produção de proteínas sob o controle da sua família, para nos obrigar a comprar a alimentação dos trabalhadores ao preço que ele ditar. Acredita que dominar a nutrição essencial lhe dá poder sobre todas as operações das outras famílias no distrito. Não compreende que tal agressão descarada quebra o pacto fundamental que nos impede de nos aniquilarmos uns aos outros. Começava a aperceber-me da dimensão do dilema. As famílias haviam desenvolvido um elaborado sistema de controle e equilíbrio que impedia qualquer dinastia de alcançar supremacia absoluta nos distritos da sombra. Cada uma comandava setores distintos da economia local, gerando dependências que tornavam a colaboração mais rentável do que a dominação. O império manufatureiro dos Vex necessitava das proteínas dos Torino para sustentar os seus operários, mas os Torino dependiam do equipamento fabricado pelos Vex para gerir as suas explorações agrícolas. A família d'Angelos fornecia a perícia administrativa e as ligações políticas que permitiam a ambos os grupos funcionarem sem intromissões imperiais excessivas. Rompa-se qualquer elo nessa cadeia e o conjunto desabar em caos. Quando começo? Indaguei, embora essa pergunta fosse mera formalidade. No instante em que entrara no gabinete de Dom Vex, a minha vida anterior como executor terminara. Não haveria regresso às certezas simples da lei imperial, nem ao conforto ilusório de que justiça e ordem coincidiam. Começaste no momento em que aceitaste a nossa hospitalidade, retorquiu Aleandro com um sorriso que me recordava desconfortavelmente a expressão do avô.
família cuida da família, tio Luan. Sempre e para sempre, até a morte nos levar a todos. Os 3 meses seguintes voaram num turbilhão de violência meticulosamente planeada e cerimônias opulentas. Descobri que proteger um herdeiro familiar exigia competências que iam muito além da mera defesa física. Alessandro navegava num universo onde cada aperto de mão podia ter implicações profundas, onde a escolha do vinho à mesa de jantar podia anunciar uma aliança fresca ou o fim de uma amizade duradoura, onde os lugares atribuídos em eventos formais eram escrutinados por analistas rivais em busca de indícios sobre alterações nas dinâmicas de poder. Na hierarquia familiar, tudo era meticulosamente estruturado. Eu o vi liderar reuniões de negócios que pareciam cimeiras diplomáticas entre pequenos estados-nação, repletas de protocolos formais aperfeiçoados ao longo de gerações de prática criteriosa. As famílias geriam as suas próprias redes de informações, os seus próprios códigos legais e de sanções, as suas próprias forças armadas camufladas como empresas de segurança privada. Elas firmavam pactos entre si que abrangiam desde limites territoriais até acordos matrimoniais e cumpriam esses compromissos com um grau de ferocidade que deixaria boquiaberto um coronel da Guarda Imperial. A situação com os Torino agravou-se de forma gradual, como um veneno a infiltrar-se num organismo são. Inicialmente surgiram apenas atrasos nas entregas de alimentos, problemas menores de qualidade que se podiam atribuir a questões comerciais rotineiras. Depois, circularam boatos de que o Dom Torino se reunia com emissários de cartéis comerciais de outros mundos a considerar alternativas que ignorassem por completo as redes familiares tradicionais. Por fim, o próprio Marcos Torino começou a surgir em eventos sociais acompanhado de um novo guarda-costas, um veterano marcado por cicatrizes do Astro Militarum, cuja mera presença transmitia uma mensagem inequívoca sobre as ambições do jovem herdeiro. Ele pretende romper o acordo, confidenciou-me a Leandro, enquanto nos preparávamos para o que viria a ser o derradeiro encontro pacífico das 3 grandes famílias. Marcos julga que uma superioridade armamentística pode substituir séculos de respeito conquistado. Acha que, ao contratar militares, pode desrespeitar os deveres que nos unem a todos. O jantar realizou-se em território neutro, num restaurante pertencente a uma família menor, cuja sobrevivência assentava na capacidade de oferecer espaços de reunião seguros aos vizinhos mais influentes. O local ocupava todo o piso superior de uma torre do meio enxame, com janelas que proporcionavam vistas deslumbrantes sobre os distritos industriais que constituíam o verdadeiro núcleo do poder familiar. Os empregados circulavam entre as mesas com a eficiência silenciosa de tropas bem adestradas, cada um deles rigorosamente selecionado para garantir que não representava ameaça à segurança dos dignitários presentes. O Dom Vex ocupava a cabeceira da mesa principal, a sua figura impondo reverência mesmo aos adversários. À sua direita estava o Dom Torino, um homem corpulento cujas vestes dispendiosas não ocultavam por completo a selvageria que o elevou ao cargo. O Dom D'Angelos tomava o lugar de honra à esquerda de Vex, os seus olhos afiados a perscrutar incessantemente os demais convidados em busca de vulnerabilidades ou vantagens. Os 3 chefes de família personificavam séculos de poder e influência acumulados, cada um deles apto a moldar o destino de milhões de cidadãos através das suas deliberações. Eu posicionei-me de modo a vigiar todas as entradas da sala de jantar, mantendo Alessandro ao alcance imediato. Os restantes guarda-costas adotaram posturas semelhantes, tecendo uma rede intrincada de campos de tiro sobrepostos que assegurava que qualquer confronto seria rápido e resoluto. Todos sabíamos que este ajuntamento servia tanto para ostentar força como para debater novos entendimentos. A conversa ao jantar manteve-se criteriosamente imparcial, abordando temas que permitiam a cada um exibir o seu saber e refinamento sem desvendar nada de substancial sobre as estratégias atuais. Eles debatiam arte, literatura e filosofia com a fluidez despreocupada de quem beneficiara da educação mais seleta que o dinheiro podia proporcionar. Trocavam relatos sobre conhecidos comuns e recordações partilhadas dos tempos de juventude, quando a atual fornada de líderes familiares aprendia o ofício sob a tutela dos antecessores. Mas, sob a cortesia aparente, as fricções acumulavam-se rumo a uma ruptura inevitável. Marcos Torino bebeu vinho a mais e falou com excessiva franqueza sobre os seus intentos de modernizar os negócios da família.
Alessandro ripostou com críticas veladas disfarçadas de elogios, interrogando se o jovem Torino teria assimilado devidamente as lições que o pai tentara incutir-lhe. Os guarda-costas intensificaram a vigilância ao longo da noite, cada um de nós a detetar os indícios de um conflito iminente. A crise irrompeu durante o brinde ritual à honra familiar, quando Marcos Torino se ergueu e ergueu o copo com palavras que ficariam gravadas na memória coletiva por gerações. Ao futuro, proclamou ele, a sua voz ecoando com nitidez no silêncio abrupto que se abateu sobre a sala de jantar, ao avanço para além das tradições empoeiradas que nos têm aprisionado no passado, ao dia em que a força, e não o sangue, ditará quem governa estes distritos. O ultraje foi tão profundo, tão absoluto na sua negação de tudo o que as famílias encarnavam, que por um instante ninguém pareceu capaz de reagir. O rosto do Dom Torino empalidecera de choque e pavor ao aperceber-se do que o filho acabara de fazer. Os outros convivas permaneceram imóveis, cientes de que assistiam ao instante em que décadas de paz frágil se desmantelariam por completo. O Dom Vex levantou-se devagar. Os seus gestos eram calculados e contidos, apesar da fúria que se acumulava no fundo do olhar. Ao falar, a voz saía baixa, quase como numa conversa banal, mas cada sílaba trazia o peso de uma decisão irrevogável. Jovem Marcos, disse ele, o teu pai falhou em incutir-te a lição mais elementar da vida em família. O respeito não se conquista só pela força. Ele forja-se ao longo de gerações, cumprindo a palavra dada, honrando compromissos mesmo quando se tornam penosos, compreendendo que todos fazemos parte de algo superior às nossas ambições pessoais. O velho Dom Vex enfiou a mão no casaco e tirou uma única rosa negra, um emblema cujo sentido todos os presentes captaram de imediato. Na intrincada linguagem ritual das famílias, a rosa negra significava uma declaração formal de vendetta sangrenta, o fim das relações diplomáticas habituais e a certeza de que só a violência resolveria o litígio. A família Vex retira o seu reconhecimento de Marcos Torino como herdeiro legítimo do pai. Prosseguiu Dom Vex, pousando a rosa na mesa que os separava. Exortamos as outras famílias a serem testemunhas desta proclamação e a tomarem partido em conformidade. O rosto de Marcos Torino enrubesceu de raiva e a mão dele deslizou em direção à arma no cinto. O guarda-costas avançou, preparado para respaldar o patrão, num banho de sangue que se instalaria se a contenda irrompesse ali, num espaço tão apertado. Todos os demais na sala sabiam que estávamos a meros segundos de um massacre que arrasaria décadas de alianças meticulosamente construídas. Mas o próprio Dom Torino reagiu mais depressa do que qualquer dos seus companheiros mais novos. A mão do ancião agarrou o pulso do filho com uma força inesperada, impedindo o jovem Torino de sacar a arma. Com a outra mão, apanhou a rosa negra da mesa e esmagou-a nos dedos, num gesto que valia por pedido de desculpas e garantia ao mesmo tempo. O meu filho fala por inexperiência e vinho a mais, declarou Dom Torino, a voz carregada pelo preço que aquele instante lhe custava. Ele há de aprender melhores modos, ou descobrirá que a sobrevivência da família exige, por vezes, decisões dolorosas. A crise imediata dissipara-se, mas todos os presentes percebiam que o estrago era irreversível. O pacto entre as famílias enfraquecera, quiçá de forma letal, pela recusa pública de Marcos Torino em aceitar os valores comuns. A confiança, uma vez quebrada, nunca se recompõe por completo, por mais desculpas ou ritos de reconciliação que se multipliquem. O jantar terminou num silêncio tenso, com cada grupo familiar a partir sob proteção reforçada. Enquanto regressávamos ao complexo dos Vex, Aleandro mantinha-se insolitamente calado, a mente a processar as consequências do que acabara de acontecer. Quot. Valeu. Disse por fim, enquanto o nosso transporte blindado serpenteava pelas ruas estreitas do distrito industrial. Quot. 3. Quot. Co 4. Assenti, embora os meus pensamentos se centrassem em preocupações mais urgentes. Se a guerra estava mesmo a chegar, o meu papel como guarda-costas de Aleandro ia tornar-se bem mais exigente. As famílias tinham os seus próprios modos de travar combates, táticas que tornavam irrelevantes as estratégias militares tradicionais. Assassinatos e sabotagens contariam mais do que batalhas campais. Redes de informação valeriam mais do que armamento pesado. A lealdade seria essencial, acima de qualquer genialidade tática.
Nas semanas seguintes, os indícios de um conflito iminente tornaram-se inegáveis. Funcionários das instalações Torino começaram a sumir. As suas famílias recebiam pacotes de indemnizações generosas, mas sem esclarecimentos sobre o paradeiro dos entes queridos. Envios de matérias-primas sofriam atrasos enigmáticos, obrigando a Vex Manufacturer a cortar os planos de produção pela primeira vez em décadas. Explosões menores atingiam infraestruturas por todo o distrito. Cada episódio era dosado para atrapalhar os concorrentes sem provocar destruição suficiente para chamar a atenção indesejada do império. A Guerra das Sombras iniciara-se, embora demorasse meses até que a violência subisse ao nível de ser reconhecida como guerra aberta por observadores externos. As famílias sabiam que a sua própria subsistência dependia de sustentar a fachada de governação civil, de manter as discórdias abaixo do limiar que provocaria uma intervenção imperial direta. Desde que as cotas de produção se cumprissem e os dízimos continuassem a fluir para terror, o administratum contentava-se em fechar os olhos aos métodos que as autoridades locais usavam para impor a ordem. Alessandro adaptou-se à nova conjuntura com o profissionalismo gélido que eu aprendera a esperar dele. Reforçou a sua segurança pessoal, alterando rotas e horários para complicar tentativas de assassinato. Começou a carregar armas à vista de todos, era um sinal claro para os inimigos em potencial de que ele estava apto para o confronto e hábil o suficiente para nele sobreviver. Acima de tudo, ele começou a forjar uma rede de alianças e deveres que viria a ditar o destino da sua família quando os tiroteios rebentassem de verdade. Eu acabei por atuar não apenas como guarda-costas, mas como uma fonte de inteligência. A minha experiência em forças de segurança dava-me perspectivas sobre as formas como os adversários da família poderiam tentar manipular as autoridades imperiais contra eles. Os torinos tinham ligações na guarnição local dos Árbites, contactos que poderiam ser explorados para legitimar incursões nas instalações da Vex. A família d'Angelos guardava dossiês exaustivos sobre a corrupção no escalão superior do administratum. Dados que serviam para desacreditar concorrentes ou salvaguardar aliados, conforme o contexto político. Quanto mais eu descobria sobre as atividades da família, mais percebia que elas encarnavam um tipo de governação, ao mesmo tempo mais eficaz e mais impiedosa do que tudo o que a burocracia imperial oficial conseguira realizar. Eles ofereciam aos seus dependentes proteção, trabalho e um sentimento de pertença a algo superior ao indivíduo. Em troca, exigiam lealdade total e a renúncia à autonomia pessoal em prol da vontade coletiva da estrutura familiar. Não era um regime que tolerasse dissidência ou pensamento autônomo, mas funcionava de maneiras que as instituições imperiais oficiais frequentemente não igualavam. As taxas de criminalidade nos bairros controlados pelas famílias eram praticamente nulas. Não porque as famílias se opusessem a atos ilícitos, mas porque os monopolizavam de forma tão absoluta que qualquer infração não autorizada simplesmente não perdurava. Os operários podiam ser explorados, mas também ficavam resguardados da violência aleatória e da instabilidade econômica que assolavam outras zonas da colmeia. As crianças recebiam instrução e formação que as preparavam para funções úteis na hierarquia familiar, garantindo que cada geração fosse mais competente que a anterior. O primeiro ato declarado de guerra ocorreu 6 meses após o fatídico jantar, quando Marcus Torino se voltou enfim contra a autoridade do pai. O mais novo passara o tempo intermédio a consolidar o seu próprio bastião de poder dentro da estrutura familiar, a atrair aliados entre parentes que consideravam que o Dom Torino se tornara demasiado pusilânime na velhice. Os seus defensores alegavam que as táticas tradicionais de conflito interfamiliar já não bastavam numa época em que corporações de outros mundos e burocratas imperiais se podiam comprar e vender como qualquer mercadoria. O golpe foi rápido e executado com mestria. O Dom Torino faleceu durante o sono, aparentemente por causas naturais, embora todos os que compreendiam a política familiar soubessem o contrário. Marcos assumiu o comando das operações Torino com escassa resistência, os apoiantes mais fiéis do pai tendo sido subornados ou eliminados nos meses de meticulosa preparação. Horas após o anúncio da morte do progenitor, o novo Dom Torino já se reunia com emissários de cartéis comerciais que ignoravam as fronteiras tradicionais entre territórios familiares. Ele vai inundar o mercado, confidenciou-me a Leandro, enquanto examinávamos relatórios de inteligência sobre os intentos do novo regime.
Marcos planeia aproveitar as ligações off-world do pai para trazer proteínas baratas de mundos agrícolas, minando os nossos custos de produção locais e obrigando-nos a aceitar as condições que ele ditar. É uma estratégia comercial sólida se desvalorizar o facto de que isso arruinará as bases econômicas que mantêm este distrito inteiro equilibrado. Eu começava a aprender as ramificações mais profundas da revolução de Marcos Torino. O sistema familiar funcionava porque gerava interdependências mútuas, que tornavam a colaboração mais rentável que a rivalidade. Cada dinastia especializava-se em facetas distintas da economia local, trocando bens e serviços por meio de acordos negociados com esmero que asseguravam a prosperidade contínua de todos. Introduzir concorrência externa faria ruir toda a estrutura à medida que as famílias lutariam desesperadamente para preservar as suas posições de mercado através de medidas cada vez mais extremas. Quais são as nossas alternativas? Perguntei, embora suspeitasse já da resposta. A expressão de Alejandro era sombria ao delinear a situação estratégica da família. Podemos tentar negociar um novo pacto que contemple as alterações impostas por Marcos. Mas isso implicaria aceitar uma posição substancialmente enfraquecida face aos torinos. Podemos procurar formar as nossas próprias alianças com interesses de outros mundos, ainda que essa via arrisque desencadear uma guerra comercial capaz de nos aniquilar a todos. Ou podemos eliminar Marcos antes que ele concretize os seus intentos, cientes de que tal ato levará quase certamente a um confronto aberto entre as famílias. Nenhuma das hipóteses era atrativa, mas essa era a essência da chefia num sistema assente na violência e no controlo. A coerção pairava no ar como uma névoa densa. Alguém precisaria tomar as escolhas difíceis que selariam o destino de milhões de almas, e o conforto de uma certeza moral absoluta não estava ao alcance daqueles que empunhavam o verdadeiro poder nos distritos sombrios. A escolha foi imposta a nós 3 dias depois, quando Marcos Torino tentou assassinar Alessandro durante o que deveria ser uma mera reunião de negócios rotineira. O assalto foi desajeitado pelos padrões das famílias, apostando em matadores de aluguer em vez das táticas astutas que haviam sustentado as dinastias por séculos. Alessandro escapou com vida apenas porque o avô dele exigira uma proteção esmagadora em todas as aparições públicas e porque eu dedicara meses a analisar as estratégias que os rivais poderiam empregar contra nós. Os atacantes desferiram os golpes enquanto saíamos de uma instalação fabril que Alessandro inspecionava, com as armas a dispararem de posições ocultas entre o equipamento industrial que forrava o pavimento da fábrica. Atirei-me à frente de Alessandro e do atirador. A minha armadura de carapaça absorveu os projéteis que teriam abatido um alvo desprotegido. A resposta de fogo da nossa equipa de segurança foi rápida e precisa, neutralizando a ameaça imediata antes que algum dos nossos sofresse ferimentos graves, mas a mensagem chegara com uma nitidez inconfundível. As antigas regras haviam caducado e as famílias teriam de se ajustar a uma nova ordem em que a sobrevivência assentava no poder de fogo, não na diplomacia. Que assim seja, declarou Dom Vec quando lhe relatamos o incidente. A voz do velho estava serena, quase aliviada, como se ele aguardasse esse instante há meses. Marcos traçou o seu rumo e nós temos de traçar o nosso. Alessandro, coordena com a família d'Ângelos para garantir a neutralidade deles no que se avizinha. Suspeito que Dona Helena se mostrará receptiva a um acordo que resolva o nosso problema comum, ao mesmo tempo que salvaguarda os interesses da sua linhagem. A guerra que se seguiu não se assemelhava a nada do que eu vivenciara nos meus anos como executor. Não havia frentes de batalha definidas, nem exércitos fardados, nem separação evidente entre combatentes e civis. Em vez disso, tecia-se uma rede intrincada de lealdades e traições que mudavam de dia para dia, à medida que facções dentro de cada família tomavam partido no confronto maior. Operários sumiam dos seus postos, uns aliciados como recrutas, outros eliminados por risco à segurança. Fábricas que labutavam há séculos calavam-se de repente com os donos assassinados ou as instalações sabotadas. Cadeias de abastecimento que fluíam sem percalços por gerações colapsavam, pois os pactos ancestrais viravam vítimas da violência que escalava. Deparei-me a atuar não só como guarda-costas de Alessandro, mas como conselheiro militar, com a minha formação em forças da lei a oferecer perspectivas sobre planeamento tático que se revelavam surpreendentemente úteis na guerra familiar.
Criamos abrigos seguros por todo o distrito, montamos redes de comunicação capazes de resistir a vigilâncias intensas e elaboramos planos de contingência para situações que iam de tentativas de homicídio a intervenções imperiais em grande escala. As forças de Torino mostraram-se mais temíveis do que se previa. Marcos recorrera às ligações do pai em mundos distantes para trazer não apenas comida barata, mas também armamento sofisticado e mercenários experientes. Os seus homens combatiam com a disciplina de veteranos da Guarda Imperial em vez do fervor indisciplinado comum nas guerras de gangues. Mais inquietante, dispunham de informações pormenorizadas sobre as operações da família Vex, o que indicava que Marcos tramava este embate há muito mais tempo do que alguém imaginara. Ele tem infiltrados na nossa estrutura, confidenciou-me Alessandro após examinar os relatórios dos últimos assaltos. Alguém com acesso aos nossos protocolos de defesa, às localizações dos abrigos, ao planeamento operacional. Vamos presumir que tudo o que fizemos no último ano ficou exposto. A desconfiança que se instalou foi quase tão devastadora quanto as ações armadas diretas. Membros da família que colaboravam há décadas começaram a fitar-se com recelo, questionando quem poderia ter sido subornado ou pressionado a violar os deveres. As hierarquias tradicionais desmoronaram, pois partilhar informação se tornara perigoso demais, deixando as unidades a operar de forma isolada, sem coordenação ou orientação estratégica. Foi nesta fase de desordem que comecei a captar a essência da ligação da família com o vasto sistema imperial. A ferocidade que dilacerava o distrito mantinha-se invisível aos olhos exteriores, contida com esmero na economia sombria que as famílias haviam erigido. As cotas de produção cumpriam-se, embora as fábricas agora fossem geridas por guardas armados em vez de supervisores civis. Os dízimos chegavam à terra em dia, ainda que o dinheiro estivesse agora manchado de sangue de formas que chocariam funcionários imperiais mais sensíveis. Os adeptos Arbites sabiam do conflito, claro. Contudo, a reação deles limitou-se a garantir que a violência não se espalhasse para zonas que pudessem ameaçar diretamente os interesses do império. Desde que as famílias mantivessem o seu conflito restrito aos próprios domínios, as autoridades da lei e da ordem aceitavam ver tudo como um assunto interno, sem necessidade de interferência externa. Quote 6. Explicou Dom Vex numa das nossas sessões de planeamento, as suas palavras cheias da amarga sabedoria de alguém que passara a vida inteira a lidar com as contradições da governação imperial. Precisam da nossa capacidade produtiva, da nossa habilidade em impor a ordem em regiões onde as instituições oficiais falharam. Precisam da nossa disposição para fazer o que os cidadãos imperiais decentes não podem, para assumir os compromissos morais que mantêm as suas consciências limpas. Começava a perceber a verdade mais profunda por trás daquelas palavras. As famílias atuavam como uma barreira entre os ideais nobres do império e as duras realidades de gerir uma civilização que se estendia por toda a galáxia. Forneciam a violência e a corrupção essenciais a qualquer organização vasta para sobreviver, ao mesmo tempo que permitiam à estrutura de poder oficial preservar a ilusão de pureza ética. Tratava-se de uma relação simbiótica que beneficiava todos os envolvidos, contanto que cada um soubesse o seu lugar no sistema maior. A guerra atingiu o seu auge naquilo que passou a ser conhecido como a Noite das Estrelas Cadentes, quando Marcos Torino tentou eliminar toda a liderança das famílias rivais num único ataque coordenado. As suas tropas lançaram ofensivas simultâneas contra o complexo dos Vex, o centro administrativo dos Dângelos e vários redutos de famílias menores, recorrendo a armamento pesado que só deveria estar ao alcance das forças militares imperiais. Eu encontrava-me com Aleandro no bunker principal da família quando o bombardeamento começou. As paredes reforçadas tremiam com o impacto das explosões que iluminavam o céu noturno como um festival distorcido de ruína. As luzes de emergência banhavam tudo num brilho vermelho infernal enquanto avançávamos pelos corredores cheios de fumo e dos gritos de defensores feridos. Os cabrões arranjaram artilharia para eles, gritou Aleandro por cima do estrondo de outra explosão próxima. Isto já não é guerra entre famílias, é uma rebelião aberta contra tudo o que construímos aqui. Ele tinha razão. Marcos havia ultrapassado um limite que as outras famílias jamais poderiam tolerar sem resposta ao introduzir armas de nível militar num confronto que deveria ser limitado. Ameaçara todo o equilíbrio que mantinha o Distrito das Sombras estável.
Se o seu plano resultasse, não demoraria até que outros membros ambiciosos das famílias tentassem golpes semelhantes, desencadeando um ciclo infinito de violência crescente que destruiria tudo o que as dinastias haviam erguido. A batalha durou 18 horas, com nenhum dos lados a conquistar uma vantagem clara. As forças de Torino dispunham de maior poder de fogo e treino militar mais profissional, mas combatiam em terreno desconhecido contra defensores que conheciam cada passagem oculta e rota de fuga secreta do distrito. O complexo da família Vex fora projetado precisamente para resistir a este tipo de assalto, incorporando lições de séculos de conflitos entre famílias. Quando o amanhecer surgiu sobre a paisagem devastada, ficou evidente que a aposta de Marcos fracassara. As suas tropas causaram danos consideráveis aos inimigos, mas não obtiveram a vitória rápida que o plano exigia. Agora, viam-se encurraladas em território hostil, isoladas das linhas de abastecimento e confrontadas por adversários que dominavam perfeitamente o relevo local. O fim chegou de repente, como tantas vezes acontece nestas circunstâncias. Uma única bala de um sniper, disparada de um bloco Arab abandonado que dominava o posto de comando de Torino, pôs termo à revolução de Marcos e à sua vida ao mesmo tempo. O tiro foi impecável, profissional, quase artístico na sua exatidão. Era exatamente o gênero de eliminação que as famílias haviam aperfeiçoado ao longo de gerações de prática meticulosa. Um lembrete de que os métodos tradicionais frequentemente superavam as inovações modernas. Com o líder morto e a posição insustentável, as forças remanescentes de Torino renderam-se poucas horas depois. A maioria dos mercenários profissionais recebeu autorização para abandonar o distrito, os seus contratos terminados com a morte do patrão. Os soldados da família que apoiaram Marcos tiveram de optar entre o exílio e a integração na estrutura de poder torino sobrevivente, agora liderada pela irmã mais velha de Marcos, mais fiel às tradições. As consequências da guerra foram quase tão impiedosas como o próprio conflito. Propriedades tiveram de ser redistribuídas, dívidas liquidadas e vinganças cobradas daqueles que escolheram o lado errado nas disputas familiares. O processo demorou meses a concluir, pois cada pormenor exigia negociações através dos protocolos complexos que regulavam as relações entre famílias. Permaneci ao lado de Aleandro durante todo este tempo. O meu papel a evoluir de guarda-costas para o conselheiro de confiança tornara-se ainda mais essencial à medida que assumia maiores responsabilidades na hierarquia dos Vex. O Dom Vex ficara ferido durante o cerco à sede da família e, embora as lesões não representassem um risco imediato de vida, envelhecera-o de formas que transcendiam o mero dano físico. O velho começou a delegar mais poder ao neto, preparando-o para o momento em que a liderança da família passaria à geração seguinte. Já viste o que somos de verdade? Disse-me Aleandro enquanto observávamos os trabalhos de reconstrução no que outrora fora o distrito de Torino. Percebeste que toda essa nossa conversa sobre honra e tradição não passa de enfeite para um sistema assente na violência e no medo? Isso altera os teus sentimentos em relação ao serviço à família? Era uma pergunta justa que eu me colocara ao longo dos longos meses de guerra e de recuperação. A minha antiga existência como executor baseava-se na ilusão reconfortante de que lei e ordem eram sinônimos, de que a justiça se alcançava pela mera aplicação de procedimentos adequados e princípios morais. As famílias despojaram-me dessas fantasias, revelando um mundo onde o poder era o único elemento relevante e onde a sobrevivência exigia a disposição para cometer atos horrendos contra inocentes. Penso, respondi por fim, que sois mais honestos quanto à vossa natureza do que o Imperium alguma vez o foi sobre o que precisa para operar. Pelo menos aqui, todos conhecem as regras do jogo. Alessandro assentiu, embora percebesse que a minha resposta o não satisfizera por completo. As famílias perdurarão, afirmou. Elas sempre o fizeram porque oferecem algo que as pessoas necessitam mais do que justiça ou equidade ou qualquer dos outros conceitos abstractos com que os filósofos se debatem. Proporcionam certeza num universo incerto, estrutura perante o caos, pertença para quem nada mais tem a que se agarrar. Provavelmente tinha razão. Compreendi que as famílias se adaptariam a quaisquer alterações que o futuro trouxesse, tal como se adaptaram a tudo o mais que a galáxia lhes atirara ao longo dos séculos. Encontrariam novas formas de satisfazer as necessidades do Império, mantendo a sua independência, novos modos de equilibrar cooperação e rivalidade entre si, novas tradições para substituir as destruídas no recente conflito. E homens como eu,
continuariam a servi-las, não por acreditarmos na sua causa ou admirarmos os seus métodos, mas porque proporcionavam o único emprego estável num universo onde a estabilidade era o bem mais raro e precioso. Seríamos os seus soldados e executores, os seus guarda-costas e carrascos, os seus servos leais até a morte nos reclamar, ou até encontrarem ferramentas mais úteis para os seus fins. As famílias dos distritos sombrios de Necroandanda encarnavam tudo o que estava errado no sistema imperial e tudo o que era essencial para a sua sobrevivência contínua. Eram parasitas e guardiões, criminosos e soberanos, destruidores e criadores reunidos em organizações que resistiam a uma classificação moral simples. Em resumo, eram precisamente o que a galáxia merecia e o que precisava para funcionar numa era em que o idealismo se tornara o luxo mais perigoso que alguém podia permitir-se. Enquanto observava Alessandro a planear o futuro da família, sabia que o meu destino estava agora indissociavelmente ligado ao deles. Escolhera o meu lado na guerra das sombras que ditava os verdadeiros corredores de poder, e não haveria regresso às certezas simples da minha vida anterior. As famílias reclamavam-me tão completamente como reclamavam toda a outra alma no seu domínio, integrando-me em algo maior e mais terrível do que alguma vez imaginara possível. No fim de contas, essa seria talvez a maior força da família e a sua característica mais condenável. Tornavam todos os que a serviam cúmplices dos seus crimes, ao mesmo tempo que faziam esses crimes parecerem a única resposta racional a um universo irracional. Transformavam homens bons em monstros de forma tão gradual que o processo parecia evolução natural, em vez de corrupção moral. Faziam a sobrevivência parecer vitória e o compromisso parecer sabedoria. O sangue corre mais grosso do que a lei imperial nos distritos sombrios das povoações marginais de Necroander. E nós, que aprendemos esta lição, carregamos o seu peso para onde quer que vamos. Compreendemos que a justiça é apenas mais uma mercadoria a negociar, que a honra é um luxo que só os poderosos podem pagar, e que a lealdade é a única virtude que realmente conta num universo onde tudo o resto se pode comprar e vender. As famílias mafiosas de Warhammer 40T governam os seus domínios com punhos de ferro e luvas de veludo, e continuarão a governar enquanto o Imperium precisar dos seus serviços. São o preço da civilização numa galáxia incivilizada, o custo da ordem num cosmos dedicado ao caos, o rosto humano da necessidade inumana. E nós que a servimos, reconhece que não somos os protagonistas heróicos desta narrativa. Representamos algo bem mais ameaçador. Somos aqueles indivíduos que viabilizam os heróis, assumindo tarefas que eles próprios não conseguem realizar. Ao celebrarem acordos que os heróis rejeitariam, ao carregarem o peso da culpa que os heróis não suportariam ao cabo, quem sabe se isso não bastará? Quem sabe se não será o máximo que todos nós poderemos ambicionar num cosmos onde a mera existência exige abdicar de todos os princípios que um dia sustivemos acerca do bem e do mal, da equidade e da compaixão, da chance de absolvição numa galáxia que já perdeu a noção do que é obter salvação.